entrando. E Yay! aí, como é que a senhora tá? Ótima, graças a Deus. Eita, que bom! Tá Muito só bem. entrando gente aqui, graças a Deus. O pessoal Vamos está aguardar, super então. animado para Que ouvir bom. sobre esse assunto, porque principalmente na área de emagrecimento existe muito forte a autossabotagem. As Muito. pessoas têm o costume de, tipo assim, de se autossabotar sem mesmo tentar o processo, sem mesmo ir, né, para frente naquilo que é para ser. Então, É. você pode se apresentar novamente, embora eu fiz uma apresentação aí. Ok. Bom, aqui é Geraldo Sampaio, estou na área, ajudando famílias, ajudando pessoas a descobrir a sua identidade, porque uma das maiores guerras que as pessoas enfrentam é a questão da falta da identidade. Tenho ajudado as pessoas não somente a descobrir a sua identidade, mas descobrir o quão órfão nós podemos ser emocionalmente. E isso tem mudado o histórico de muitas pessoas. Deus me deu o privilégio e a graça de me formar, de fazer um doutorado em aconselhamento clínico, que no Brasil seria a mesma coisa de psicologia clínica. Eu nasci para isso, é o que eu amo fazer e é o que eu vou fazer até eu morrer. Se é que eu vou morrer, né? É, verdade. Enfim, mas é a minha paixão e eu quero gastar todos os dias da minha vida investindo em pessoas, em ser humano. Eu tenho um grande respeito a pessoas, a ser humano. Então, Deus me colocou nessa área para poder ajudar as pessoas a identificar, né, aquilo que está limitando-as, literalmente ajudá-las emocionalmente, e é o que eu amo fazer. Eu literalmente nasci para isso e amo de paixão trabalhar com isso. Então, nós estamos aqui para poder fazer mais uma contribuição, né? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos contribuir, juntos nós podemos mudar a sociedade, né? Então, eu acredito muito no conhecimento, né? Nas terapias, enfim, nós podemos fazer a nossa contribuição para termos um mundo melhor. Isso mesmo. E dentro disso, como se vocês quiserem mais informações sobre ela, quando eu postei o post da propaganda da live, tá lá o Instagram dela, vocês podem entrar, é geraldasampaio.phd, né? Isso. Então, vocês podem seguir, que vale a pena. Ela faz vídeos excelentes para a criação de filhos, para saúde emocional, em várias áreas da sua vida. Quem quiser seguir, vale a pena. Quem quiser fazer consulta também, vale muito a pena. Então, minha gente, a gente vai falar hoje sobre autossabotagem. Então, por isso eu queria trazer ela para falar, porque ela fala mais sobre o assunto mais profundamente. Eu entendo superficialmente, porque eu lido com isso, e muitas vezes, inclusive, eu passei pessoas que vieram para ser atendidas por mim para emagrecer, e eu falei para elas fazerem consulta primeiro com a doutora Geralda. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer emagrecer, ela tem aquela coisa para emagrecer, mas ela está presa, bloqueada em alguma coisa que prende ela emocionalmente de dar esse passo. E algumas vezes é a autossabotagem que ela já vem cometendo ao longo dos anos na vida dela. Então, por isso, eu queria que ela falasse sobre esse assunto especificamente. Então, a primeira coisa, eu tenho algumas perguntas e eu vou estar fazendo no final, a gente vai abrir para perguntas, dependendo do tanto que a gente demorar aqui. E se a gente não conseguir terminar essa live hoje, a gente vai ter parte 2, tá? Porque é um assunto meio extenso, então a gente não quer também fazer um negócio, né? Se precisar, a gente vai fazer a parte 2. Então, o que é autossabotagem? A grosso modo, a autossabotagem é aquela pessoa que vive passando rasteira nela mesma. É aquela pessoa que já tem uma mente programada para não ter sucesso. É aquela pessoa que chega pertinho da conquista, pertinho do êxito, mas quando ela está bem próxima, ela faz alguma coisa que vai impedi-la de chegar no ápice, de chegar naquele
naquela conquista. Então, ela mesmo bloqueia, né, as coisas de acontecerem na vida dela. Evidentemente, tudo isso rola no campo inconsciente. Pode acontecer de ser consciente, mas na grande maioria é algo completamente inconsciente. Ou seja, ela não sabe que ela está contribuindo para o próprio fracasso dela. Ou talvez essa palavra seria muito forte, né, o fracasso, mas assim, ela contribui, ela não sabe que ela está contribuindo para ela não chegar no topo, para cumprir o propósito dela. Todos nós nascemos com um propósito. Quem acredita em Deus e quem não acredita em Deus. Todo mundo nasceu com um propósito. E aí, o autossabotador é aquele que, quando ele está próximo de alinhar a vida dele com o propósito, alguma coisa, a alma dele arma para ele não chegar lá. Então, a pessoa é a própria inimiga dela, sabe? Emocionalmente falando, ela não consegue chegar lá. Então, inconscientemente, ela acaba literalmente frustrando os próprios projetos dela mesma. E, na realidade, é um medo assim, inconsciente, né, de encarar a realidade, é um medo inconsciente de ter sucesso. Aí, tá vendo? E isso acontece demais no emagrecimento, que a pessoa começa o processo e, de repente, ela tá indo bem e ela para. Ela fala assim, não, mas eu não tô conseguindo. Mas você já perdeu peso, você já fez a etapa mais difícil, e por que você quer parar agora? Então, na hora dela, vamos dizer assim, vamos dizer que a pessoa está fechando um negócio bem lucrativo. Na hora de fechar, ela desiste. A autossabotagem é isso aí. A pessoa, ela tem medo do sucesso. Porque nós estamos acostumados a ouvir que as pessoas têm medo do fracasso. Mas no fator autossabotagem, é o contrário. A pessoa tem medo do sucesso. Claro que é inconscientemente, na sua grande maioria. Sabe? É aquela coisa que ela não acha que ela está fazendo mal para ela. Mas na hora dela dar o salto para o êxito, o que acontece? Bate o medo, bate a insegurança, as dúvidas. Não, isso não é para mim. Não, eu não vou conseguir, eu não posso. Sabe? Aí vem aquela insegurança, vem aquele pavor. Alguns começam a suar a mão, outros os pensamentos atropelam na cabeça e ela não consegue organizar os pensamentos. Portanto, na última hora, simplesmente ela não vai. É o mesmo caso do emagrecimento. A hora que ela já conseguiu perder peso, ela já conseguiu entrar na rota, mas na hora dela selar aquilo para ela viver um novo estilo de vida, ela desiste. Isso é super típico do sabotador. Exatamente. Acontece isso mesmo. E muitas vezes eu já vi atendendo pessoas que chegaram a emagrecer uma boa, assim, tipo 5, 10 quilos, e a pessoa fala assim, não estou conseguindo, tá muito difícil, e eu não acho que vai dar certo, e de repente ela vai, desiste. O processo já estava na metade do caminho, às vezes. É importante lembrar aqui, ressaltar, que ninguém muda de vida se primeiro não mudar de mente. O problema da autossabotagem, ele é um problema de mente. Então, por isso é importante trabalhar nesse tema, no que diz respeito a emagrecimento, porque se a pessoa ela é um autossabotador, dentro da área do emagrecimento, lá no finalzinho, ela vai se sabotar. Então, ela precisa, né, trabalhar a mente dela para ela deixar de ser um autossabotador para que ela chegue no topo, né? Para que ela experimente não somente o emagrecimento, mas literalmente saúde, porque o maior objetivo, né, do emagrecimento é a saúde. Saúde. E dentro disso eu lembrei, faz todo sentido, porque é igual a pessoa que quer uma solução rápida e faz uma bariátrica. Só que a mente dela continua de gorda. Então ela emagrece com a bariátrica os primeiros 2 meses e depois ela volta a engordar, como eu já peguei muitas pessoas que vêm da bariátrica.
Eu já Porque conheci. não houve uma mudança na mente. Ela Eu já cortou conheci. um pedaço do estômago, mas ela não mudou a mentalidade dela. A mentalidade ainda é de gorda. Exatamente. Então, o que acontece? Por que ela parte para uma bariátrica? Porque ela vai estar sedada. Depois que ela entrou para lá, não tem jeito dela voltar mais, porque se tivesse, ela voltaria. Então, se ela vai para uma bariátrica sem trabalhar na autossabotagem, entendeu? Ela vai desistir da cirurgia, mas ela, por algum motivo, ela consegue chegar lá. Só que se não trabalhou de ficar livre, né, de se sarar da autossabotagem, quando ela passar o processo da cura, da cirurgia, ela volta a ficar gorda de novo. E eu Exatamente. conheci inúmeras pessoas que passaram pela bariátrica É. e hoje estão Mais gordas do que antes. com mais É. peso, Tanto entendeu? a Então, bariátrica como a cirurgia plástica. Eu atendo muita gente que veio da bariátrica e pessoas que fizeram cirurgia plástica, que foram no Brasil e gastaram tipo 15 mil reais, 20 mil reais, e depois volta e começa a engordar. Pensa que tá com o corpo da Barbie e que ela pode comer McDonald's, feijoada e todo dia. E aí o corpo não suporta e começa a engordar de novo. então, o problema não é o tamanho do estômago, o problema são as mentalidades, é a mente. É. Né? Então, quais são as causas das pessoas se auto-sabotarem? Quais seriam essas causas, a raiz, vamos dizer? Olha, para você que está vendo esse vídeo, para você que ainda vai ver, abra bem o seu entendimento agora, porque é extremamente importante você entender isso. Quando a gente compreende, fica mais fácil de você alcançar a libertação na sua mente. Uma das maiores causas da autossabotagem, eu vou falar aqui algumas causas. Uma das maiores causas é literalmente o tipo de mentalidade que nós temos. Agora, no coaching a gente chama de crenças, né? Mas são mentalidades que nós adquirimos. Como vêm essas mentalidades que nos leva a nos auto-sabotarmos? Essas mentalidades, elas são formatadas na nossa infância, no nosso ambiente, principalmente familiar. O ambiente familiar é o primeiro ambiente relacional que nós enfrentamos após o nascimento. Então, é ali no ambiente onde nós fomos criados, aonde nós vamos adquirir mentalidades saudáveis ou mentalidades doentias, como, por exemplo, a autossabotagem. Uma pessoa que cresceu em um ambiente de rejeição e ela passou por episódios repetidos de rejeição, ela foi rejeitada pela mãe, ela foi rejeitada pelo pai, e vale ressaltar que as pessoas acham que a rejeição de pai e de mãe é só quando a mãe abandona o lar ou o pai abandona o lar, sai de casa. Não, a rejeição, você pode ter sido criado com pai e mãe e mesmo assim ser uma pessoa que tem uma mentalidade de rejeição. Então, se você foi criado, por exemplo, com uma mãe e com um pai que não passava segurança para você emocional, vamos dizer que a sua forma de compreender amor e de se sentir amada é alguém tocando em você. E aí a sua mãe não te deu colo, seu pai não te deu colo. O que acontece? Na sua alma, por mais que você teve pai e mãe, aquilo, pelo fato de você não ter sido tocada, uma vez que a única forma de você compreender amor é através do toque, aí o que acontece? Você não recebe isso, aí a sua mente fica vulnerável. E a partir daquela leitura que a sua alma faz da falta do toque emocional e físico, você adquire aquela mentalidade de que eu não sou amada, portanto eu sou rejeitada. Aí o que acontece? As mentalidades é como se fosse um programa de computador. Sabe? Então, a mente da gente, pelos traumas, pelas feridas, incluindo a rejeição, o abandono, é como se colocasse,
formatasse um programa dentro da nossa mente, do nosso inconsciente. 84% de tudo que nós vivemos, desde o ventre da mãe até a adolescência, estão na memória inconsciente. Então, nós somos dirigidos muito mais por aquilo que é pelo inconsciente do que pelo consciente. Então, esses repetidos episódios de rejeição, por exemplo, quando eles acontecem na infância, aí você faz uma leitura daquilo. A leitura que você faz, ela vai para o inconsciente. É ali que são formatadas ou criadas as mentalidades. Aí o que nós chamamos isso? De programação neural. Aí a mente da pessoa, ela fica programada. E aí, quando o problema é rejeição, a mente dela é programada da seguinte forma: eu não mereço nada. Então, ela chega diante de uma consulta de emagrecimento para melhorar a saúde. Quando ela alcança um certo nível de conquista, o que o inconsciente diz para ela? O que a programação diz para ela? O que a mentalidade diz para ela? Não com a voz audível, mas com sentimento. Eu não mereço. Não é para mim. Não é para mim. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela foi estuprada na infância, da infância para a adolescência, ok? Então, quer dizer, entrou o trauma. Junto com o trauma, nós precisamos gravar isso muito bem gravado. Junto com o trauma vem as mentalidades. O trauma, ele forma mentalidades. O trauma forma padrões neurais. E o ser humano vive disso. Ele vive de mentalidade. Nós dirigimos a nossa vida pelas mentalidades que tem dentro de nós, na nossa mente. Então, ela teve esse abuso, sofreu esse trauma. A partir daí, sabe o que aconteceu? Ela começou a comer. Comer, 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 comer. Para que ela começou a comer? Olha o que é programação. Ela começou a comer para ela engordar, para homem nenhum olhar para ela, se interessar por ela. Olha o que estava programado na mente dela. Olha o que o trauma programou na mente dela. Ele programou, ele formatou um fracasso, uma rejeição. Não quero que ninguém olhe para mim. Eu não quero que homem nenhum se interesse por mim. Aí ela, ó, na comida. Para ficar gorda, para ficar feia, para poder aliviar o trauma. O nosso cérebro é isso aí. Ele, se nós não soubermos lidar com ele, ele é o nosso maior inimigo. Mas se nós soubermos lidar com o nosso cérebro, ele será o nosso maior aliado. Um dos problemas do nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. E muitas vezes a autossabotagem acontece porque o nosso cérebro não quer gastar energia para descobrir onde entrou aquela causa, aquela programação, né? E evidentemente, como o cérebro já acostumou só com aquilo ali, é como se ele conhecesse só aquele caminho. Só aquele caminho, é. Então ele só vai andar naquele caminho. Então, quando você apresenta um outro caminho, ele vai reagir. E aí, como o autossabotador não gosta de gastar energia psíquica, o que ele faz? Ele se coloca numa posição de comodismo. Então, as causas principais da autossabotagem são os traumas da infância que formataram, que programaram a mente e criaram mentalidades de fracasso. A rejeição é uma delas, né? O abandono. Então, tudo que nós passamos na infância criou aqui dentro um modelo, um padrão. E ele é automático. Você vive esse padrão, você reflete esse padrão, você repete esse padrão que é lá de trás. E como já é algo comum, não tem que gastar energia psíquica,
Tu vai continuando repetindo. Vai continuando repetindo. Aí, quer dizer, a sua vida poderia estar bem mais lá na frente, mas ela está aqui atrás. Por quê? Porque você está programado a não ir para frente. Você está programado a ser rejeitado. Você está programado a fracassar. Você está programado a simplesmente não querer o êxito, não querer o sucesso. Você acha, a pessoa, o autossabotador, ele acha que o êxito, que o sucesso não é para ele, é para todo mundo, Menos para ele. Que ele não merece. Ele não merece. Entendeu? Então, a principal causa é isso aí. São as programações que nós adquirimos na nossa infância pelos traumas que nós passamos. Uma pessoa, por exemplo, que a forma dela compreender amor é através de palavras de incentivo e ela nunca teve isso na infância. Ela chega na escola, em casa ela não tem isso, pelo contrário, a mãe xinga, o pai chama ela de nomes. E se tem algum pai ou uma mãe ouvindo aqui, eu quero te dizer que uma das coisas que mais marca a alma de uma criança é você chamá-la de nomes. E eu nem estou dizendo nomes feios, não. É verdade. Uma simples comparação com um irmão, com uma irmã, isso já causa um bloqueio mental naquela criança. Qual é a mentalidade que vai entrar nela? Eu nunca vou ser bom o suficiente. Entendeu? Mãe muito exigente, uma casa muito exigente, ou uma casa sem nenhum limite. Tudo isso programa a nossa mente para o fracasso. Então, essa criança que tem... que a única forma dela compreender amor é através de uma linguagem, né, de incentivo, e ao invés dela receber essa linguagem de incentivo, ela é xingada, chega na escola, ela passa por bullying, né, os colegas, veja o que acontece, o que vai para a mente dessa criança. A alma faz uma leitura, e essa leitura vai para o cérebro, né, para a mente, e ela cria ali, então, as mentalidades. Em inglês é mindsets, né? Ou crenças. E aí, qual crença, ou qual mentalidade, qual mindset que vai para a cabeça dessa criança, para a mente dela, né? Que ela simplesmente não é importante, que ninguém vê ela como ser humano, como gente. Uhum. Por que você acha que acontecem suicídios? É verdade. Entende? O suicídio, ele pode ser uma manifestação de uma autossabotagem. Eu diria que o suicídio é o ápice da autossabotagem. Tipo, quando a pessoa chega no limite. Exato. Ela não vê saída nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, ela tem que gastar muita energia psíquica para ela mudar aquele sentimento que ela está de fracasso, de rejeição, de abandono, de solidão. Esses sentimentos todos que vêm em uma pessoa antes dela suicidar. Então, é muita energia que ela tem que gastar, muita energia psíquica que ela tem que gastar para ela ficar longe disso. E o autossabotador, ele não quer gastar energia psíquica. Entende? Então, é muito mais fácil acabar com a vida do que talvez resolver. Porque às vezes não é um problema só, né, que a pessoa está enfrentando. Para ela chegar no nível de suicídio, ela já está, primeiro, alimentando isso há muito tempo. E segundo, não é somente um trauma que ela tem, são inúmeros, é um em cima do outro, e aí criou aquela bola que ela não vê solução. Então, ela prefere, ao invés de buscar solução para a vida dela melhorar, ela prefere acabar com a vida dela. Então, isso é o ápice da autossabotagem. Né? E quais seriam as características das pessoas que convivem com a autossabotagem nas suas decisões assim cotidianas? Olha, características assim. Primeira coisa, é uma pessoa, uma das características é insegurança. Insegurança, muito medo. As pessoas hoje em dia tomam remédio para síndrome do pânico. Mas aqui, tudo isso tem uma causa.
Entende? Se a pessoa passou por muito medo e insegurança na infância, volta de novo para a questão da mentalidade, né? Então, para ela ter características, ela primeiro tem a mentalidade. Né? Então, uma das características é muito medo, muita insegurança. Outra coisa, geralmente o autossabotador, a idade emocional dele difere da idade biológica. Interessante, essa daí eu não sabia. Muitas pessoas com 40, 50 anos têm atitudes de pessoas, de crianças de 12 anos, 13 anos, de adolescentes. Eu já peguei casos de pessoas que tinham acima de 60, com atitudes literalmente infantis, infantilizadas. Né? Por exemplo, algumas mulheres vão se relacionar com isso que eu estou falando. Às vezes, a mulher tem 2 adolescentes em casa. E o marido age igualzinho os adolescentes. Então, ela tem a sensação que ela tem 3 adolescentes, 2 filhos e o marido. Por que essa atitude infantilizada do marido? Provavelmente, ele é um autossabotador. Então, ou seja, olha só, grave isso. Nós temos a idade do nosso trauma. Nós temos a idade do nosso trauma. Aonde a pessoa foi traumatizada, ali ela vai ficar presa. E aí ela cresce, ela arruma emprego, ela talvez avança. Tenha uma profissão, avança um pouco, mas emocionalmente ela não consegue romper, ela não passa de um certo nível. Por quê? Porque ela está com mentalidades que a limitam. Então, as características são essas. Insegurança, falta de maturidade, esse medo. Na realidade, a pessoa tem medo, por exemplo, de assumir responsabilidades maiores. Sabe? Então, quando alguém oferece para ela, por exemplo, algo que vai exigir muita responsabilidade, ela treme de medo. Essa é outra característica do autossabotador. Medo de assumir responsabilidade. Eu dei uma responsabilidade para uma pessoa uma vez e a pessoa, ela literalmente pirou. E ela falou, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso, tá acima do meu nível. E não era, eu via a capacidade da pessoa. A própria pessoa não consegue ver a capacidade que ela tem. Não. A pessoa não consegue ver a capacidade que ela tem, ela não tem amor próprio, ela não consegue ver o seu valor. Então, a lista é enorme. Eu anotei algumas coisas aqui. Isso faz todo sentido no processo de emagrecimento, porque a maioria das pessoas que começam e se auto-sabotam são pessoas que não têm amor próprio, que têm medo de avançar, parece que tem medo de conseguir emagrecer. Ela quer, ela deseja, ela já tentou 500 dietas e a hora que ela entra num processo que é verdadeiro, que ela vê que aquilo vai desatar ela não consegue progredir naquele processo. Pois é, lembrando que na sua grande maioria é algo inconsciente, né? É algo tão inconsciente que ela não percebe que ela está lutando contra ela mesma, né? Ela não percebe que ela é a maior responsável pela falta de conquistas dela, né? Então, a pessoa, o autossabotador, ele é uma pessoa ferida. É uma pessoa ferida. Emocionalmente falando, é uma pessoa ferida. Psicologicamente falando, é uma pessoa que tem uma mente programada para não ter sucesso. Avançar, para não avançar. Porque ela tem medo, ela tem insegurança. A idade biológica dela não confere com a idade emocional. Aquela insegurança toda, aquele pavor. Tem uns que têm tanto medo, tanta insegurança, que chega a ser pavor.
né? Que literalmente ela tem pavor de tudo. Então, assim, ela congela na hora dela tomar decisões importantes. Você já viu pessoas que elas não conseguem tomar decisões? Ih, muito. Elas não conseguem tomar decisões. Você coloca algo diante dela e ela tem que fazer uma escolha, ela tem que tomar uma decisão, ela não consegue. E tem pessoas que elas só fazem o que vê as outras fazendo. Uhum. Ela mesma, ela não consegue ter ideias, criatividade. Tudo isso são pessoas que têm uma mente programada para se auto-sabotarem. Para se auto-sabotar. E a pessoa mesma, como a senhora disse, ela é inconsciente. Só que, às vezes, você tenta ajudar, igual eu já tive casos de pessoas que eu falei, você tem tudo para ir para frente, você é uma pessoa super disciplinada, você vai conseguir emagrecer. E a pessoa, não, mas eu estou em dúvida, eu não sei se eu vou conseguir esse processo, eu estou achando que isso não é para mim, e fica em dúvida para começar, e depois no meio para, e fica em dúvida para avançar, e não quer, e acha que aquilo vai prender. E ela mesma se prende de receber, mas igual o último caso que eu tive, uma pessoa, ela falou assim para mim, olha, eu tô com vários sintomas, eu creio que eu tenho algum tipo de alergia alimentar, eu preciso fazer um processo, e eu fiquei conversando com ela um tempão, e ela, tipo assim, ela deu para trás várias vezes, e ela não fez. Ela falou assim, não, mas eu vou pensar, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso é para mim, eu quero. Eu falei, você não quer ficar livre desses sintomas? Eu tenho certeza que com o método que eu uso, você vai ficar livre desses sintomas. Isso daí é coisa simples. E ela me mandava mensagem todos os dias e a mente dela estava tão cauterizada que ela não entrou. Ela não entrou. Essa cauterização a gente chama de programação. Aí. Entende? Então, como ela, com certeza, essa pessoa lida com rejeição. Com certeza. Pode investigar a infância dessa pessoa e você vai encontrar repetidos episódios de rejeição. Quando ela vive esses repetidos episódios de rejeição, a memória grava aquilo ali e transforma aquilo em mentalidades. Aí, uma das mentalidades que a rejeição transforma é o quê? O senso de não merecimento. Então, por isso que ela fica na dúvida. Eu faço ou eu não faço? Eu entro nessa dieta ou eu não entro? Eu mudo de vida ou eu não mudo? Sabe? Porque inconscientemente o cérebro dela está dizendo, você não merece. O cérebro, ele brada, a gente não escuta, mas ele está bradando lá, você não merece, você não merece, você não merece, você não merece. E aí a pessoa deixa, como aquilo já é uma crença, algo que já vem, né, da rejeição, ela deixa aquilo entrar e ela me mandou várias mensagens. E ela perguntava uma coisa e eu respondia, ela perguntava outra coisa, e depois ela falou assim, não, eu acho que eu não estou preparada, eu não sei se eu vou conseguir, e eu acho que é muito difícil isso daí, eu acho que não é para mim. Eu tive o mesmo caso, só que em uma situação diferente, que não era para emagrecimento, mas a pessoa estava vindo no meu consultório e eu descobri a raiz do problema, tá? E eu cavei fundo e eu descobri a raiz do problema. E eu falei, fulano, isso, isso, isso e isso. No final da consulta, a pessoa disse assim, olha, eu quero continuar vindo aqui porque eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu falei a consulta inteira. E detalhe, não foi uma consulta só. Nossa. Em toda consulta eu dizia, é assim, é isso, isso e isso. E o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, isso e isso. No final da consulta, eu já sabia o que eu ia ouvir. Eu quero continuar vindo porque eu quero saber o que está acontecendo comigo. Ou seja, a mente está tão programada para aquele sofrimento, a mente está tão programada para ser vítima que não consegue ouvir. Ouve, mas não entra. Não entra. Entende? Então, eu quero dizer, autossabotagem é algo grave. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, é algo
grave. Você pode sair dessa terra, morrer sem viver aquilo que Deus tem para você por causa de autossabotagem. Entende? Medo, insegurança, medo de assumir responsabilidade, medo de arriscar. A autossabotagem. São características do autossabotador. Totalmente. Né? E aí, dentro disso, nós vamos para a próxima pergunta, que responde algumas perguntas que estão sendo feitas aí. Quais são os meios da pessoa sair da autossabotagem? Agora é a melhor parte. Bom, a primeira coisa é você identificar os padrões. Ou seja, você precisa ser intencional. O que eu quero dizer quando eu digo que você precisa ser intencional? Se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, sem parar para se autoanalisar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai sair da autossabotagem. A primeira coisa que você precisa fazer é ser intencional. Significa, você tem que parar e começar a anotar quais são as suas, os sintomas, em que você está se limitando. Uma vez você anota e você começa a analisar as suas próprias atitudes. Analisando as suas próprias atitudes, você, então, vai buscar onde isso teve raiz. Aí você vai analisar como foi seu relacionamento com seu pai, como foi seu relacionamento com a sua mãe, como foi seu relacionamento com seus irmãos, ou seja, o seu ambiente familiar. Depois você vai analisar o seu ambiente educativo, o que é que você passou na escola, o seu ambiente social, com seus amigos, com seus colegas. Para isso, você precisa saber de algo. Qual é o papel de um pai em uma família, na vida de um filho? O papel de um pai na vida de uma criança é passar proteção, segurança, identidade. Muitas pessoas, para não dizer todas, que se autossabotam, não sabem quem são, não têm identidade. Entende? Uau. E a identidade tem tudo a ver com paternidade. Exatamente. Quem cria, quem viabiliza a identidade na criança é o pai, é presença de pai. Então, se a pessoa teve pai ausente, e quando eu digo ausente, eu não estou dizendo somente aquele pai que saiu de casa e abandonou. Eu estou dizendo que pode também ser aquele pai que estava dentro de casa fisicamente, mas ele não estava lá emocionalmente. Então, ele foi ausente do mesmo jeito. Então, para começar, a ansiedade, muitos do autossabotador, ele é ansioso. E a ansiedade está conectado com a figura paterna. Na grande maioria. Alguns estão ligados com a mãe, porque a mãe era como que fala? Invertir o papel com o pai? Ou não? Também, mas se a mãe era muito ansiosa, aí o filho pode ter ansiedade. E se a mãe manipulava, se a mãe era a que mandava dentro de casa, isso também proporciona falta de identidade e ansiedade. Veja, é como eu falei no princípio, nós temos que analisar a nossa raiz. O que você passou lá? Então, se você não marcar uma consulta com você mesmo, para se autoanalisar e fazer perguntas para você. Peraí, quais são as minhas atitudes que mostram que eu estou me autossabotando? E outra coisa, como que foi a minha mãe emocionalmente para mim? Como que foi o meu pai emocionalmente para mim? Então, uma das formas de sair disso é parar, ser intencional. Você vai ter que parar, você vai ter que marcar um apontamento na sua agenda com você mesmo. E a segunda forma, a outra forma é buscar terapia. Exatamente. Entende? É buscar terapia. Agora, se você não quer buscar terapia, você precisa parar para identificar
os seus comportamentos limitantes. Ou seja, se você parar e ser intencional nisso, você vai descobrir quais são as suas atitudes que estão demonstrando autossabotagem. E a partir daí, quando você descobrir quais são as suas atitudes que mostram que você está se autossabotando, aí você vai analisar o seu ambiente familiar onde você cresceu. De novo, o ambiente familiar, o ambiente social, o ambiente religioso e o ambiente educacional. São esses 4 ambientes que nos formam como pessoas. Como pessoa, né? Se alguém não entendeu, coloca aí que eu explico novamente. Alguém tem alguma pergunta? Nós vamos abrir para perguntas. Então, olha só, gente, a autossabotagem, como ela falou aqui, para você se curar, vamos dizer assim, para você que sente que toda vez que você começa um processo de reeducação alimentar e você nunca vai para frente, você não consegue emagrecer, você já tentou várias coisas, você está se autossabotando. Primeira coisa, você nem precisa de análise, você está se autossabotando. Se você nunca foi para frente... Detalhe, o autossabotador, ele tem a tendência de começar e nunca terminar. E nunca terminar, exatamente. Se você já começou e parou no meio do caminho, também é autossabotagem. Então, como ela falou ali, ser intencional com você mesmo, analisar a raiz do problema, se autoanalisar, né? Ver sobre os relacionamentos com o pai, relacionamento com a mãe, relacionamento familiar, relacionamento social, todas essas coisas para você descobrir qual é a raiz. E para isso tem que parar. Exatamente. Ou procurar ajuda. Se você não está conseguindo descobrir qual é a raiz, você precisa de ajuda. Porque não adianta, e eu não falo isso só na área da saúde, porque se você se autossabota no seu emagrecimento, em algo que você quer para você mesmo, em todas as outras áreas você está se autossabotando. Entende? Com certeza, então, vale a pena você checar e descobrir qual é a raiz e tratar esse problema pela raiz. Porque tudo que é tratado pela raiz, você não vai voltar a ter esse mesmo problema. Lembrando algo, pode alguém se autossabotar em uma área e não na outra? Sim, é possível. É possível. Se ela foi ferida numa área específica, ela pode se autossabotar naquilo que está conectado com aquilo. Com a ferida, né? Igual o caso do estupro que você deu. Porque a autossabotagem, ela tem a ver com a ferida. Trauma. Com a ferida. Com o trauma, sim. Então, veja, são muitas coisas que foram faladas aqui que se você parar para analisar, como a Giovana falou, você pode, se você não quiser parar, você procura ajuda. E se você não quiser procurar ajuda, você para e vai. E se você seguir esse processo que eu dei, você vai descobrir. Você vai descobrir. Se você vê que você não descobre, aí você procura ajuda terapêutica. Ajuda. Com certeza. Mas uma coisa eu digo, não vale a pena se sabotar. Não vale a pena, porque com certeza... Isso atrasa o processo. Exato. Atrasa a nossa vida, atrasa o processo. Nós ficamos limitados em coisas que nós poderíamos estar avançando muito mais além. Então, uma pessoa que, por exemplo, com 40, 50 anos de idade, já era para estar vivendo uma vida saudável e tranquila, né? Com o corpo desejado, cuidando da saúde para envelhecer saudável, ela vem se autossabotando a vida inteira. Então, ela chega aos 50, ela ainda está nesse processo. Porque ela não enxergou anteriormente que era, entendeu? Alguém pediu, dentro uma pergunta aqui. Você poderia repetir mais uma vez sobre a função do pai? Que bom que perguntou, porque eu não falei da função da mãe também, né? Mas a função do pai, dentro de uma família, dentro de uma casa, na vida dos filhos, passar proteção, segurança, provisão e identidade. Então, se o pai é aquele homem presente na vida do filho e também fala a linguagem de amor do filho, né? Está ali presente emocionalmente, essa criança tem tudo para não ser um autossabotador.
E qual é o papel da mãe na família? A mãe é um papel de guiar, orientar, direcionar. Então, cuidar. Então, se a criança teve falta de cuidado da mãe, ou se a mãe foi aquela mãe super crítica, porque a crítica, ela é o oposto de cuidado. A crítica transfere para a criança o quê? Que ela não é cuidada. Quem gosta de ser criticado? Ninguém. A crítica fere, a crítica ela libera um tipo de rejeição na nossa vida. Então, a mãe é para elogiar, a mãe é para incentivar, a mãe é para ensinar, a mãe é para guiar, não para criticar. Então, a palavra da mãe tem muito peso na vida de um filho. Então, por isso que a crítica da mãe, ela pode abrir na mente da criança uma mentalidade de rejeição. Então, analise se você teve rejeição na sua vida, na sua infância. Porque, na sua grande maioria, tem ali presença de rejeição. Tem uma pessoa perguntando se eu tenho algum livro para recomendar. Tenho sim. Eu só esqueci o nome do autor, mas o livro chama-se O Ciclo da Autossabotagem. Aí, tá vendo? Deve ser ótimo. O Ciclo da Autossabotagem. Yeah. E tem uma outra pergunta aqui. Em algum momento na vida sofremos ou causamos traumas? Pode ser os dois. Os dois, né? Pode acontecer Eu não dos entendi dois. muita pergunta, mas olha só. Em algum momento na vida sofremos ou causamos traumas? Tô certa? Ah, tá. Ela falou, em algum momento na vida sofremos ou causamos trauma. Ah, tá certa. Está certa. Nós podemos ser causadores de traumas. Ou sofremos. Sermos vítimas de traumas. E eu falo por mim mesma, por exemplo, eu tive muita rejeição, gente. Quando, na minha infância, eu sentia rejeição. Então, quando eu vou contar dentro disso mesmo, no meu processo de entrar para estudar nutrição e tudo, eu não me achava capaz. Eu achava assim, não, mas eu não vou dar certo nisso. Eu queria me auto-sabotar. E se não fosse a pastora Geralda, ela falar comigo e falar assim, não, você vai, você consegue, isso daí vai dar certo com você, eu iria me auto-sabotar. Eu me auto-sabotava em várias coisas. E, assim, eu ainda luto com isso, porque tem vezes que eu penso assim, eu não tenho capacidade, eu não acho que isso vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir. E eu tinha gosto pela coisa, eu investigava, eu lia muitos livros a respeito de saúde, só que eu não imaginava que eu podia dar certo nessa área. Então, eu achava assim, não vou conseguir. Você lembra que eu falava para você assim, faz da sua paixão a sua profissão? Lembro. Eu falava, faz da sua paixão a sua profissão. Se a pessoa é autossabotadora, ela pode ter paixão, mas ela não vai fazer daquilo uma profissão. Medo e insegurança até um certo grau é normal da nossa humanidade. Mas se é aquele medo e aquela insegurança que nos congela e nos impede de ir para frente, aí sim é autossabotagem. É autossabotagem. Entende? Então, aqui na Terra, nós temos incertezas, inseguranças, mas se é algo que nos congela, que nos impede de romper, aí sim tem que correr atrás da raiz, porque é a autossabotagem. É autossabotagem. Entende? E como eu falei, não é só nessa área, em várias outras áreas. Exato. E até hoje tem coisas que você tem que lutar contra, porque senão, por exemplo, eu às vezes até fazer um vídeo, eu quase morro, mas eu vou empurrada. Tem coisa que eu penso assim, eu tenho que fazer. Que fazer, porque eu tinha muito medo, muita vergonha, e eu ficava pensando o que iam pensar de mim por causa da rejeição. É a minha última dica de como sair ficar livre da autossabotagem. Encarar a realidade. Exato. Tá vendo? Eu acho que essa é a mais encarar assim, a realidade. Porque as pessoas elas não querem encarar a situação. Elas não querem encarar a situação. Então, mesmo que você está com medo, mesmo que você está inseguro, encare. Encare. Porque se você encarar, seu cérebro vai entender que a autossabotagem não é o único caminho. Uhum. E ele precisa entender que a autossabotagem não é o caminho, não é o único caminho.
Exatamente. E é ser intencional, que foi uma das coisas que a senhora falou também, igual a Bruna colocou aí. É ser intencional. Tem coisas que você tem que fazer já com um propósito e direcionada. Não fica assim pensando. Faz. Ou seja, quando eu digo também ser intencional, eu estou querendo dizer assim, olha, pare de empurrar a vida com a barriga. Tome controle da sua vida, assuma o volante da sua vida. Entende? Ser intencional significa eu vou fazer o que precisa ser feito. É parar, ter uma consulta comigo mesmo, então eu vou fazer. É fazer perguntas para mim mesmo, então eu vou fazer. Tá entendendo? Você tem que literalmente ter a intenção de mudar. Senão você não muda. Não muda. Ser intencional é isso, é ter a intenção. E tendo a intenção, você vai fazer o que precisa fazer, não o que você quer fazer. Lembrando que o autossabotador, ele não tem desejo, ele não quer gastar a energia psíquica. Então, ele tem que encarar a realidade, ele tem que partir para cima para ele se livrar disso. Porque é a única forma do cérebro entender que existe outro caminho, não somente esse. Tem mais uma pergunta aqui. Você acha que o medo de tentar pode ser uma raiz de rejeição? Pode. O medo, sim, Pode. Ele não é a única razão, mas pode ser uma das razões. Né? Não, como eu disse, pode ser uma das razões. Uma das razões. Tem que analisar o histórico da pessoa para descobrir a razão. Mas, né, por exemplo, pais superprotetores. A criança pode ter medo. Ela não vai para frente. Por quê? Sempre ela foi criada. Superproteção é uma bolha que a pessoa é criada nela. Quando ela sai daquela bolha, ela fica com medo. Fica com medo de tudo, né? Tem insegurança. Entendeu? Então, pode ser rejeição, mas pode ser também superproteção. Pode ser também abandono. Pode ser também muito medo que ela passou na infância, muita situação de insegurança. Pode ser também uma casa sem limites. Então, minha gente, eu vou fechando aqui, sabe por quê? Porque o Instagram, quando vai dando uma hora, ele corta de uma vez a live. Então, antes disso acontecer, eu vou fechar. Mas a gente pode fazer outra. Se vocês têm sugestões de assuntos, podem colocar lá no meu perfil ou no dela. E a gente vai estar fazendo outras lives juntas. E a gente pode até voltar nesse assunto da autossabotagem mais profundamente. Mas eu queria mais uma vez agradecer a pastora doutora Geralda Sampaio pelo privilégio de estar aqui com a gente. Foi assim, tremendo, foi ótimo, ter certeza que todo mundo aprendeu. E se você está vivendo esse momento de autossabotagem, ou se você identificou com muitas coisas que ela falou aqui, esse é o seu momento. Eu quero te dizer que eu vou estar fazendo um webinário no dia 14 de janeiro. Se você ainda não se inscreveu, vá lá no meu perfil. Eu vou estar falando sobre os 4 pilares para o emagrecimento saudável e definitivo. Não empurre com a barriga, não fique procrastinando. Se você deseja um corpo, uma vida saudável para 2021, faz a sua parte. Se inscreve lá e venha participar desse webinário que pode mudar a sua vida em 2021. Entendeu? Eu vou explicar tudinho como acontece. Você se inscreva e automaticamente você vai ter o link do meu Telegram, onde você também pode receber dicas. E fiquem ligados aqui, vocês que acompanham o meu trabalho, a gente vai estar fazendo mais lives sobre isso, sobre esses assuntos, para vocês caírem a ficha e tomar uma posição na vida de vocês. Porque esse é o seu momento. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode estar com um problema de saúde gravíssimo. Amanhã você pode desenvolver um câncer. Amanhã você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, é melhor você cuidar hoje, você parar de se auto-sabotar, parar de empurrar com a barriga e decidir tomar um rumo na sua saúde, cuidar. Porque se você quer ver os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos, você precisa cuidar da sua saúde. Não adianta juntar dinheiro, comprar casa, se você nem vai poder usufruir disso. Cuida da sua saúde. A senhora quer fazer mais alguma consideração? A última. Ano novo, mentalidades novas.
Exato, tá? Pra Uma ter ótima vida época nova, para recomeçar. para ter vida nova, primeiro tem que ter mentalidade nova. Então, ano novo, vida nova, não. Ano novo, mentalidades Mentalidade novas. nova. Aí sim, a vida nova vai vir como É. consequência. Então, se Joia está você aqui quer com saber vocês. mais informações, você pode ir no perfil dela, que é geraldasampaio.phd no Instagram. Tem vídeos, tem várias coisas lá. Eu fiz um tag nela quando eu coloquei o cartaz. E vocês podem colocar dicas também e se inscrevam. Lá no meu perfil tem o link do meu programa de emagrecimento saudável, que eu vou estar explicando e falando um webinário 100% online e grátis, pessoal. Se inscrevam para vocês entenderem mais o que pode estar acontecendo com você, que você até agora não tomou uma posição para perder o peso que você precisa e chegar no seu corpo desejado e adquirir saúde, porque às vezes você pode ser magra, mas está sem saúde. É verdade, com certeza. Então, foi vamos lá, é muito bom hora de estar com mudar. vocês aqui. A gente vai encerrando, porque daqui a pouco ela vai cortar, se a gente não encerrar. Se você viu que isso edificou, que foi bom para você, vai aí no aviãozinho embaixo aí, ó, e manda para as amigas, manda para aquelas pessoas que precisam se inscrever no webinário, que precisam ouvir sobre autossabotagem, que precisam entender que elas ainda não, né, não estão fazendo tudo corretamente. Pode ter uma chavezinha que ela vai fazer conexão quando ela ouvir essa live. Então, manda para as pessoas que você ama, não fica só para você, não. Compartilha. Compartilha, porque quando a gente compartilha, a gente está espalhando a verdade, está espalhando conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço, minha gente. Yes. Tá bom? Verdade. Muito bom estar com vocês. Obrigada, pastora linda. Obrigada por tudo. E a gente vai estar fazendo outras lives, tá bom, minha gente? Muito obrigada bom. a todos vocês que ficaram aqui até o final. Yes, obrigada a vocês que mandaram aí as perguntas e também deram palavras de carinho para nós aí, vocês que já nos conhecem. Obrigada, eu amo todas vocês são lindas demais. Que Deus abençoe. Eu realmente declaro que 21 será um ano de mentalidades novas, para ter uma vida nova. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a todas. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos vocês.